que a comida seja o teu alimento e o alimento o teu remédio. É o que pregava Hipócrates, o pai da medicina 400 anos antes de Cristo. Essa filosofia tem sido seguida por algumas pessoas em toda a história da humanidade. Não podemos deixar de considerar a alimentação como um fator fundamental na saúde das pessoas. Estilos de vida que unem alimentação e hábitos saudáveis estão sendo cada vez mais incorporados ao cotidiano, como é o caso do vegetarianismo e o veganismo. Saiba mais sobre essas filosofias de vida que vêm atraindo cada vez mais adeptos no programa Papo.com. Olá! Começa agora o programa Papo.com. E para falar sobre esses costumes alimentares, nós vamos conversar com a chefe em gastronomia, especialista em atendimento clínico funcional e consultora nutricional, Natália Verutsky. Natália, muito obrigada pela presença. E para a gente começar o papo, eu queria que você explicasse para a gente a diferença entre o vegetarianismo e o veganismo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Vegetarianismo, existe algumas vertentes. Como, por exemplo, as pessoas podem ser vegetarianas e consumir ovos. As pessoas podem ser vegetarianas e consumir carnes brancas ou peixes. Então, tem ovo-lacto vegetariano, o lacto vegetariano são aqueles que consomem, por exemplo, laticínios. Então, tem gente que se considera vegetariano e diz que só come carne branca, né? Então, tem muitas vertentes e muitos erros. Na verdade, o vegetarianismo é aquele que só consome alimentos de origem vegetal. Então, o vegetariano só consome grãos, cereais, leguminosas, tubérculos, frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas. Ele não consome nenhum alimento de origem animal. O vegano, além de não consumir nenhum alimento de origem animal, inclusive o mel, alimentos que são feitos à base de animal, eles não consomem nenhum produto que use algum derivado animal. Então, por exemplo, algum produto que tenha couro, algum produto que tenha no suplementação compostos de pele de animal, qualquer coisa que tenha uso animal. Tanto produtos alimentícios como produtos de ordem geral. Então, a definição mais correta seria essa. Tá, e se uma pessoa que se considera vegana, por exemplo, ela não usa, então, nenhum alimento que seja testado, nenhum produto que seja também testado em animais? Não, ou não? Aquele vegano restrito, né, que se fala que é exclusivamente, exatamente vegano, não usa. Quando a pessoa resolve adotar os costumes vegetarianos ou veganos, ela tem que fazer isso aos poucos, né, gradativamente, ou ela pode já abominar o consumo de carne animal, assim, de uma hora para outra vai ter algum problema, ela vai sentir algum efeito, como que é? Se ela tiver uma boa orientação nutricional de substituição alimentar, então substituir corretamente as carnes, substituir corretamente os laticínios, os ovos, ela não vai ter problema, desde que ela esteja decidida e se sinta bem fazendo essa alteração alimentar. Se ela não tiver orientação, ela pode ter alguns problemas e deficiências nutricionais, sim. É verdade que o vegetariano ou o vegano, pode ser, eles consideram que essa prática alimentar pode aumentar o tempo de vida, a expectativa deles, ou qualquer prática alimentar que seja correta vai fazer isso? Existem algumas pesquisas que diz que quem consome menos ou não consome alimentos com gordura saturada, alimentos como laticínios que têm proteínas de difícil digestão, que tem um grau de alergenicidade, um grau de intolerância alto, produtos que produzam menos radicais livres, tem uma tendência a ter uma vida mais prolongada ou uma prevenção de doenças. Até porque quando você deixa de comer esses alimentos, dentro do vegetarianismo e do veganismo, o correto seria você substituir por alimentos do reino vegetal, que são alimentos que têm muito mais vitaminas, muito mais minerais, fibras e não tem gordura saturada,
tem muito mais gorduras de boa qualidade, como as mono e poliinsaturadas. Então, tem muitas pesquisas que mostram que realmente prolonga a expectativa de vida pela prevenção das doenças. As pessoas que costumam ser contra ao vegetarianismo ou veganismo, elas costumam bater na tecla de que a proteína que o ser humano precisa diariamente é encontrada na carne animal e que as substituições não são tão eficientes. Isso é mito. Porque assim, todas as leguminosas, que seriam todos os tipos de feijões, grão de bico, lentilha, eles têm muita proteína, né? Eles têm os aminoácidos que são as micromoléculas que formam as proteínas. Tem apenas um aminoácido que falta nas leguminosas, mas esse aminoácido é encontrado nos cereais, como no arroz, como no milho, na quinoa, no amaranto. Então, se você combinar um cereal com uma leguminosa, não falta aminoácido nenhum. A única deficiência que um vegetariano e um vegano poderia ter, assim como uma pessoa que come carnes também pode ter, é de vitamina B12. Porque a vitamina B12 só é encontrada em produtos de origem animal. Então, normalmente, o vegetariano e o vegano têm que suplementar a B12. Agora, todos os outros nutrientes, zinco, ferro, magnésio, cálcio, qualquer outro nutriente e qualquer outra vitamina e qualquer aminoácido, proteína, você consegue tranquilamente comendo de uma forma vegetariana e vegana, em qualquer fase da vida, desde o nascimento até a velhice. Tá, então, quando ela adota essa prática alimentar, se ela estiver fazendo acompanhamento nutricional adequado, ela não vai sentir falta de nenhum nutriente que o organismo necessite. Não. Sempre vai encontrar, exceto o B12. Exatamente, ele pode ser até um fisiculturista. Ele vai ter a necessidade proteica suprida se ele tiver com uma orientação nutricional adequada. Tá, quantos livros sobre veganismo ou sobre alimentação você já publicou? Então, os livros que eu publiquei não são especificamente sobre esse tema. Eu tenho alguns livros da área da parte da família, e tenho 2 livros que focam bastante a parte nutricional, que uma são para a fase de gestação, aleitamento e os primeiros 6 meses do bebê, então a fase que você está dando mamar mais intensamente. Então, quais são qual é a alimentação adequada para essas fases, que são fases que necessitam muito de suprimento nutricional. E eu abordo a questão vegetariana e vegana, a possibilidade de ter uma alimentação vegetariana e vegana na gestação e na lactação. E tenho também um livro sobre introdução alimentar infantil. Então, a possibilidade e de que forma você pode introduzir uma alimentação vegetariana e vegana numa criança e ela ter um crescimento e um desenvolvimento adequado, sem deficiência, sem problema nenhum. Sobre isso Pode. Daqui a pouquinho. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo, mas a Natália continua batendo papo aqui com a gente. Ela vai falar sobre alimentação vegana, informações nutricionais na infância e na gravidez. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o programa Papo.com, hoje com a chefe em gastronomia, Natália Verutsky. Natália, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, né? O que você já estudou aí para ter tanto conhecimento na área nutricional? Eu sou formada em nutrição, me formei aqui no Brasil, em São Paulo, em nutrição. Depois eu fiz uma pós em nutrição clínica funcional e suplementação, que aborda um pouco de fitoterapia também. E fiz também um curso de gastronomia em Nova York, que é um curso mais focado para essa alimentação natural e vegetariana e vegana. Então lá se aprende muito também da parte nutricional e da parte gastronômica.
Eu atendo muitas pessoas que são ou que querem ser vegetarianas e veganas, mas atendo muitas pessoas também que não são. E eu passo orientação para elas, assim, eu sou especialista nessa área, mas não atendo só essa área, eu atendo todas as áreas. Tá. E você falou que você fez alguns cursos de especialização fora. Aqui no Brasil, você acha que o estudo em alimentação natural é escasso? É. E por isso que você teve que buscar fora a informação. O curso de gastronomia seria, na foco que eu tive, não tem aqui no Brasil. É um curso lá em Nova York específico, é um instituto de culinária natural e muito focado nessa questão vegetariana e vegana da sustentabilidade. E eu dou cursos de culinária, vegetarianos e veganos, então eu atendo muitas pessoas que têm intolerância a glúten, a lactose, que querem uma alimentação mais saudável. Então seria mais esse foco, e aqui no Brasil dificilmente você conseguiria achar um curso desse tipo, ainda não tem. Eu queria que você falasse pra gente, a gente comentou antes do intervalo, sobre a introdução à alimentação natural na gravidez e nas crianças. Você tem livro a respeito, fala um pouquinho pra gente sobre. A gestante ela tem uma necessidade nutricional bem alta, então você tem que trabalhar com a qualidade alimentar e não com a quantidade. Então tem que substituir as carnes pelas leguminosas, então toda a refeição principal tem que ter uma leguminosa, um feijão, um grão de bico, uma lentilha, para o aporte proteico, combinar isso sempre com o cereal, um legumes, uma verdura, mas é possível você acrescentando sementes, castanhas, então é uma alimentação com mais fibra também, que ajuda no intestino da gestante. Então é uma alimentação que contribui muito para a gestação. É uma alimentação que não pesa, não é de difícil digestão, a gestante tem dificuldade de digestão. É possível você gerar um bebê, você ter uma gestação saudável, com uma alimentação sem carne, sem laticínios e, se quiser, também sem ovos. Eu acho que o ovo é um bom alimento nutricional, mas as pessoas que optarem por ter a restrição total, eu acho que é muito possível e viável, tanto na gestação quanto na lactação. E na introdução alimentar, a criança ela tem que comer a alimentação que é da casa. Então, se as pessoas da casa, se a mãe, ela tem essa conduta, essa alimentação, acho que é legal passar para a criança, porque a criança tem que se habituar a comer o hábito da casa. Ela não vai comer uma coisa e os pais comerem outra. Quando ela começar a perceber, ela não vai aceitar mais. Então, o ideal é que ela tenha a alimentação da casa. Então, a alimentação que serve para os adultos, aos poucos ela vai servir para a criança e vai ser saudável para a criança também. Só precisa tomar cuidado com alguns nutrientes. Então, o cálcio, o ferro, a B12, o zinco. Tem alguns nutrientes que tem que tomar um pouco de cuidado, é por isso que precisa ter uma orientação, para que eles não faltem, tenham um balanceamento perfeito entre as composições do prato, das refeições. Algumas pessoas costumam abandonar ou nem chegam a tentar fazer uma alimentação vegana ou vegetariana, porque costuma dizer que são pratos difíceis de preparar ou mais caro, de que essa alimentação mais natural costuma ser mais cara. Existe um jeito de se fazer alimentação natural prática e de baixo custo? Olha, vou ser sincera, quando eu comecei a deixar de comprar algumas coisas animais no supermercado ou na feira, eu passei a gastar muito menos. Quando você não tem que comprar carnes, queijos, leite no supermercado, você gasta muito menos. Alface, legumes, verdura, mandioca, arroz, feijão, custa muito menos do que carne e laticínios. Eu não concordo com isso. Eu acho que são as pessoas que não sabem, muitas vezes, como comprar ou o que comprar, o que substituir. A questão de ser difícil, eu acho que as pessoas caem na monotonia. Então, elas não sabem muito bem preparar. É por isso que eu fui fazer o curso de gastronomia, porque eu orientava minhas pacientes no consultório
e elas não sabiam como preparar, diziam que não ficava gostoso, não tinha prazer em comer. Então eu fui fazer o curso de gastronomia e hoje o meu principal trabalho eu atendo em consultório, eu atendo a domicílio, eu faço esse atendimento clínico nutricional, mas eu também alio isso, na grande maioria dos pacientes, a cursos de culinária. Eles sempre querem uns cursos de pratos que eles possam incorporar no cardápio e que possam ser base do cardápio deles. Então eu tenho tido muito sucesso com os meus pacientes e com os meus clientes fazendo dessa maneira, porque não são pratos difíceis, mas muitas vezes as pessoas não sabem como fazer. E você sempre teve a alimentação natural ou a partir do momento em que você começou a estudar ou se interessou, foi você que adotou para sua vida? Na verdade, eu comecei a ter essa alimentação porque eu descobri com 20 anos que eu tinha hepatite C. E meu organismo recusava alguns alimentos. Eu passava mal quando eu comia alguns alimentos. Então, principalmente carnes, laticínios, alimentos gordurosos, com gordura saturada, manteiga, creme de leite, essas coisas. Então, eu comecei a deixar de comer esses alimentos por causa do que eu me sentia mal. Então, foi uma alteração fisiológico, meu corpo começou a pedir e aí nesse momento foi o momento que eu fiz nutrição e aí fui me aprofundando e aí eu fui mudando a minha alimentação aos poucos, não foi de uma hora para outra. Eu até escrevi 2 livros sobre hepatite C, fiz o tratamento de hepatite C, durante o tratamento já tinha uma alimentação vegetariana, passei pelo tratamento e eu garanto que em todas as situações e circunstâncias da vida, mesmo em fases como essa, né, que você está passando por um processo de doença ou de tratamento, você consegue manter uma alimentação dessa e te faz bem, te sustenta e ajuda o seu organismo a trabalhar melhor, a ter menos desgaste, né, pelos nutrientes, vitaminas e minerais que tem nos alimentos do reino vegetal. Natália, a gente precisa encerrar. Você quer deixar o seu contato para quem quiser procurar os seus serviços, a sua orientação? Eu acho que tudo, meu e-mail, meu telefone, está tudo no meu site, que é www.natalianutri.com. Bom, o nosso papo está ótimo, mas infelizmente o programa está chegando ao final. Obrigada pela presença, Natália. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Obrigada. E esse foi o Papo.com. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.